Salve, salve, alunos! Vamos aí para uma nova unidade, a unidade número 2. Tá passando muito rápido, né? Olha aí que vocês acabaram de fazer uma avaliação. Pois é, daqui uns dias nós já estamos finalizando. Por quê? Quando a aula é gostosa é assim mesmo, né? Ela passa muito rápido. Eu sei disso. Quando prende a atenção do aluno, quando o aluno fica ali concentrado, enfim, porque na verdade o aluno acaba também viajando conosco nessa história, né? Com os fatos, com terceiros, e aí o professor acaba fazendo aquela narrativa que prende a atenção, e aí já era, acabou. Mas tudo bem, nós iremos daqui a pouco, lá pela frente, estarmos juntos de novo com a história de Rondônia, tá bom? Na unidade de hoje, nós começamos então a segunda unidade, tá certo? Joga no quadro para nós nos situarmos aí, beleza? Conteúdos, componente curricular do terceiro ano, isso você já sabe, né? Deixa só eu calibrar aqui a minha caneta, ok? Então, olha só, unidade 2, o nome dessa unidade é O Mundo Após a Primeira Guerra Mundial. Isso. Então, na aula de hoje, nós podemos ver aí, ó, a Segunda Guerra Mundial, parte 1. Mas dentro da unidade, olha só quais são as aulas que nós veremos. A Segunda Guerra Mundial, parte 2, parte 3 e parte 4. Nossa, professor, a aula está dividida em 4 partes? Exatamente. É muito grande, e isso porque nós procuramos resumir o máximo para vocês. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí partimos para o pós-guerra, certo? E o pós-guerra, temos aí a Guerra Fria, um enfrentamento político e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética. Fechou? Aula 26, Socialismo, da Revolução até a Crise. E aí, na sequência, temos a aula 27, o Brasil Democrático. Veja aí, a 26, 27, 28, 29, 30 e 31. Aí o Brasil Democrático 1 e o Brasil Democrático 2. Aí vem a independência dos países da África e da Ásia, parte 1, depois a parte 2. E por último, da unidade 2, nós temos os conflitos árabe-israelense. Fechou? Tudo aí são assuntos que nós veremos na segunda unidade. Tá bom? Ó, na sequência, claro que a aula de hoje, 19.1, iremos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. O que especificamente, professor, nós veremos nessa guerra? Pois é, vamos saber o que levou a acontecer a guerra, né? Os antecedentes desse conflito. O expansionismo das ditaduras na Europa, e diga-se de passagem, o fascismo e o nazismo. Depois, momentos decisivos do confronto e, por último, a ofensiva alemã. Certo? Bom, isso aí são os tópicos da aula de hoje. Claro, toda e qualquer aula tem sempre as habilidades. Pois é. Então, aluno, você procurará analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Diga-se de passagem, sobre a Segunda Guerra Mundial. Pois é, o que levou essas sociedades a se unirem para poder entrar no conflito? Assim como também você terá que identificar os significados históricos e geográficos das relações do poder entre as nações. O conjunto de países que irão se unir com o objetivo de enfrentar aqueles que estavam avançando e colocando em prática os seus desejos, suas ambições. Começamos então com essa linda imagem, veja aí, os soldados ali amontoados, né, numa aeronave e, claro, o simbolismo enorme desse conflito. O livro Segunda Guerra Mundial, de Robin Cross. Isso aí, rapaz, para falar sobre essa guerra, tem que ter assunto. E claro que não falta, né? Você divide qual o viés que tu queres, qual o recorte que tu vai pegar, e aí o que não falta é assunto, tá certo? Então vejamos. A Segunda Guerra Mundial, senhores,
Na verdade, ela foi um conflito militar global, que durou de 39 até 45, que vai envolver a maioria das nações do mundo. Vejam só, se não me falha a memória, foram mais de 27 países. Por isso o nome Guerra Mundial, certo? Incluindo todas as grandes potências organizadas em duas alianças. Aí eu tenho os aliados e o eixo. Todas as alianças, claro, eram militares opostas. Não tem dessa. É aquela coisa, se você está comigo, está do meu lado. Se não está, você é meu inimigo. Então, eu tenho grupos que foram formados. E em outras aulas passadas, inclusive, eu tinha falado essas afinidades políticas, afinidades econômicas, culturais, essas alianças que fizeram. Agora isso vai ser fundamental no segundo conflito. Até porque no primeiro conflito também foi assim. Não mudou nada. Tu lembra que eu expliquei isso para você? Então, olha só. De um lado, eu tenho a potência dos eixos, a potências do eixo. Aí conta com quem? Com a Alemanha, com a Itália e com o Japão. Do outro lado, eu tenho a potências dos aliados. Aqui o eixo e ali os aliados. Que acaba entrando Inglaterra, França, Estados Unidos, União Soviética e etc, e etc, e etc. São muitos outros países. Esses etc aí é Brasil, Bulgária, Romênia, temos Portugal, Espanha, vários países farão parte dessa potência dos aliados. O eixo é só aqueles três ali mesmo. Olha a bandeira do Japão, como era, e olha a bandeira da Itália no meio com aquela águia. Um detalhe, tá, senhores? A Itália, ela lutou, a princípio, na Primeira Guerra Mundial, do lado dos alemães. Depois saiu e acabou indo para os aliados, para a Santa Aliança, que acabou, eles falam de guerra mutiladas, né? Acabou levando o pior. Agora a Itália, então, resolve ficar aqui do lado, pronto. Lembra que quando eu falei que essas potências do eixo, o eixo do Roberto, quando eu mencionei, Roberto, Roma, que aí temos a Itália, Berlim, que temos a Alemanha, e Tóquio, que temos o Japão. Contra quem? Contra o resto do mundo. E está aqui o mundo. E vai entrar muito mais outros países. Tá certo? Aí coloquei apenas a bandeira de alguns países que vão representar esse grupo dos aliados. Vamos à guerra? Então vamos. Esse aí é o principal mentor, causador, encrenqueiro, podemos dizer assim, da Segunda Guerra Mundial. O símbolo da suástica, os antecedentes, e o Hitler, ele vai testar o seu arsenal aonde? Em Guernica, na Espanha, em 1936. Vem para mim. Quando eu falei para vocês, lá atrás, durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha era uma potência. Eu deixei isso muito bem claro. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha vai vir 10 vezes mais potente. Eu te disse isso. Porque quando acaba a guerra, o Tratado de Versalhes irá impor 444 artigos detonando os alemães. Ou seja, teria que diminuir todo o arsenal bélico, toda a frota de avião, toda a frota de navios, tudo. E vão aplicar uma multa na Alemanha. A Alemanha será mergulhada na pior crise de todos os tempos. É isso que você ouviu. Para ter uma ideia, aluno, uma pessoa ia ao mercado com 1 milhão de marcos alemão para comprar um pão. O dinheiro perdeu o valor. O cara pegava um carrinho de mão cheio de marcos alemão para poder comprar pão. Veja só, o dinheiro literalmente não tinha nenhuma serventia.
Então, a crise econômica alemã estava muito avançada. Vejam, Adolf Hitler, austríaco, se alistou no exército alemão, lutou na Primeira Guerra Mundial, levou um tiro no abdômen, ganhou a Cruz de Ferro, de bravura. E esse mesmo Hitler vai ver aí a oportunidade de tomar o poder. E ele tenta isso, vocês viram na minha aula. Só que ele vai ser preso, vai passar menos de um ano preso. A figura dele passa a ser emblemática. Ele criou uma obra na prisão chamada Mein Kampf, e ali toda a ideologia, caso ele viesse a assumir o poder. Isso acontece, porque a SS, a SA vão crescer cada vez mais, Hitler então pega carona, logo ele se torna chanceler. E quando o governo de Hindenburg estava doente, acaba saindo e Hitler, então, com mão de ferro, vai conduzir a Alemanha. E aí, sabe o que acontece? Eles não estão nem aí para aquele tratado de Versalhes lá atrás, que foi imposto a ele. Ele vai desobedecer o tratado e vai colocar em prática o Mein Kampf. Aí, garoto, ele vem igual um trator para cima. O pátio industrial da Alemanha começou a ser tão grande, tão favorável, que Hitler já achava que estava pronto para a guerra. E aí ele vai testar o seu arsenal de guerra na Espanha, na cidade de Guernica. Quando eu também mostrei, lá atrás, o Pablo Picasso fez aquela obra de Guernica, a destruição da cidade. Isso em 1936. 3 anos depois, em 1939, ele começa a guerra na Europa. Tá certo? Só fiz uma revisão para vocês recordarem como que aconteceu esse potencial bélico da Alemanha. Joga no quadro, vamos lá. E aí, nessa imagem que eu trago para vocês, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, eu tenho o cartaz americano, dizendo que a América precisa de você e etc. Olha lá. A Segunda Guerra Mundial, ela foi, em diversos aspectos, resultado de disputa mal resolvida, desde a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Vem para mim. Isso que eu acabei de mostrar para vocês, alguns historiadores são convincentes na tentativa de explicar que o que aconteceu na Primeira Guerra Mundial vai ser o vestígio para a Segunda Guerra. A Segunda Guerra começa devido a alguns assuntos mal resolvidos lá atrás. Assim vão dizer alguns historiadores. Assim como outros historiadores vão dizer, não, Primeira Guerra é Primeira Guerra, Segunda Guerra é Segunda Guerra, não tem nada a ver. E aí eu deixo para você, aluno, para você analisar se de fato a Segunda Guerra foi consequência da Primeira. Quer ver? Então acompanha comigo. Joga no quadro, vamos lá. Nisso, olha lá, os governos dos países vencedores tinham imposto, por meio do Tratado de Versalhes, duras condições às nações derrotadas, Áustria, Hungria e Alemanha. Especialmente a Alemanha, que foi considerada responsável pelo conflito. Quem foi a grande causadora? A Alemanha. Então, a Alemanha vai levar a principal punição, puxarrão de orelha. Mas os alemães não estão nem aí. Hitler não vai dar ouvido, quer nem saber. Ele vai partir para cima para colocar em prática os seus planos. Tá certo? Olha lá. Olha aí a saudação de Heil Hitler. A salvação vem de Hitler. E ele vistoriando a tropa, passando por ele. E um detalhe, todos eram adeptos, né? Gostavam do jeito, porque a Alemanha saiu humilhada. Por isso que eu te falo, vem para mim, por isso que eu te falo que esse tratado de Versalhes, que vai ser imposto à Alemanha, nossa, era um checkmate. Aí você imagina os alemães, que já tinham bastante destaque na Europa,
aí acaba a Primeira Guerra Mundial, vai ser punida, todo o arsenal vai ser diminuído a metade, ainda tem que pagar, se não me falha agora, são 30 milhões de dólares a cada país que se envolveu no conflito. A Alemanha não tinha dinheiro. A Alemanha não tinha dinheiro. Aí, de repente, chega Hitler, que começa a falar de forma rude, né? Com o ódio nos olhos, e o povo alemão vai ter esse cara que você representa. E aí, é por isso que eu falo, quem vai patrocinar o nazismo é a própria população. O povo vai pagar para ouvir Hitler a falar, senhores. Ele dava murro no ar, ele cuspia quando estava falando. Aí você sentia na expressão facial dele esse ódio. E aí, os alemães acompanham, não tem outra. Ou acha que não? Que era o cara que estava representando eles, né? Por isso que a juventude, principalmente, via em Hitler a salvação de uma Alemanha, tá certo? Na sequência, vamos lá. Muitos alemães irão se sentir humilhados com as imposições desse tratado. Acabei de falar para vocês, certo? No momento em que a economia da Alemanha atravessava uma crise, para piorar. Por que a crise? Devido a essas ordens dos outros países em querer eliminar a Alemanha. Tanto é que a Alemanha hoje ela é respeitada no mundo, né? A Angela Merkel, por exemplo, a primeira-ministra, ela tem uma postura que, nossa, o cara arrepia, né? O líder político Adolf Hitler começou a despertar um sentimento de revolta da população, apelando para o orgulho nacional. Olha aí, olha só o que Hitler vai fazer. Ele vai induzir o povo, vai despertar no povo que nós devemos nos orgulharmos da nossa nação. A nossa nação não pode sofrer essa humilhação, que nós precisamos reagir. Então, ele soube muito bem encaixar as palavras. E isso vai dar um ânimo, vai dar um up, certo? E aí, claro que os alemães vão cair na do Hitler, vão se deixar levar. Mas é necessário que vocês entendam, para cada período da história, os acontecimentos que houveram têm suas justificativas. Senão não haveria, senhores. Nesse caso da Alemanha, deixar Hitler conduzir a população tinha o porquê. Ele é o doido da baladeira, então vamos lá, vamos apostar nele. Então, esse orgulho nacional, ela foi muito bem colocada nesse texto, que vai acabar alcançando o poder e vai fortalecer o Estado nazista. Pronto, né? E aí vai se criar adeptos, pessoas que vão, de fato, inclusive até fazer comercial, né? Até ajudar a propagar ainda mais. Quando você vende uma ideia, que é uma ideia gostosa, todo mundo acaba aceitando, aderindo. Agora, quando também existe jogo de interesse, aí há conflitos nessas ideias. É assim que nós entendemos. Bom, a União Soviética, ela era vista com desconfiança na Liga das Nações. Preste bem atenção nisso daqui, tá, aluno? A União Soviética, ela era vista com desconfiança na Liga das Nações, pelos governantes dos países capitalistas. Por quê? A União Soviética era um país socialista desde 1917, quando começa aí a Revolução Russa, que a Primeira Guerra Mundial vai até 18, e os russos acabam saindo para resolver um problema interno. Então, vejam só, os soviéticos lutam do lado do regime capitalista, mas eles são socialistas. Vocês vão ver que, a princípio, a União faz
A união faz o açúcar. A força que faz é o poder. Então, vamos lá. Nesse aqui, a união desses povos irão se juntar para combater um inimigo em comum, que era a Alemanha. Tá? Vejam muito bem essa palavra que vocês viram aqui, a União Soviética. Ela era vista com desconfiança na Liga das Nações pelos países de regime capitalista. Ponto. Tanto ocidental como oriental. A Liga das Nações acabou sendo controlada pelos representantes da Inglaterra e da França, as principais potências, que venceram a Primeira Guerra Mundial, que aproveitaram as condições favoráveis para fortalecer seus impérios coloniais, que não eram poucos, eram muitos. Tá, aluno? Então, fique ligado. Veja aí, senhores, o expansionismo das ditaduras. Nesse caso, a Alemanha, tudo que é de vermelho vai ser conquistado pelos alemães. E agora, aonde irá impor suas ditaduras? Bom, na Polônia, em setembro de 1939, na Tchecoslováquia, em março de 1939, na região dos Sudetos, ou país dos Sudetos, em outubro de 1938, na Áustria, em março de 1938. Isso é só o começo. Depois vocês verão um mapa pintado de vermelho de toda a expansão alemã. Ok? Durante a década de 30, os governos totalitários da Alemanha, da Itália, os governos totalitários tanto da Alemanha como também da Itália, e o regime militarista do Japão buscou um alto grau de disciplina social em seus países, dirigindo seus esforços para a recuperação econômica e o desenvolvimento militar. Nisso, eles estavam se preparando, claro, para um possível conflito no futuro, que vai ser a Segunda Guerra Mundial. Os governos da Inglaterra e da França, por sua vez, adotaram no início uma política de apaziguamento em relação a esse expansionismo. Ou seja, por que querem expandir? Por esse motivo. Tudo bem, deixa rolar. Tá? Até porque o motivo foi convincente. Tá? Houve uma conferência em Munique, olha aqui a presença de Adolf Hitler, olha aqui a presença de Mussolini, isso em setembro de 1938. Hitler e Mussolini, os primeiros ministros da Inglaterra, Neville Chamberlain, e da França, Edouard Daladier. Então, nós temos aí três grandes potências, Itália, Alemanha, França e Inglaterra. Sentados, conversando, articulando, e tanto a França como a Inglaterra foram convencidas pela Alemanha, pelos desejos do expansionismo alemão, o chamado espaço vital. Tá? Mas na frente também vocês já vão saber o que é isso. A expansão japonesa, desde a última década do século XX, o Japão vinha expandindo seus domínios pela Ásia, principalmente em direção à China. Em setembro de 1931, as forças japonesas iniciaram a invasão do reino da Manchúria, isso no leste asiático, entre a China e a União Soviética. Paralelo ao que estava acontecendo na Europa, estava se expandindo também na Ásia, certo? Vitorioso nessa investida militar, o governo do Japão decidiu invadir em julho de 1937 a China. Claro, os chineses resistiram, dando início à chamada Guerra Sino-Japonesa. A Liga das Nações chegou a condenar formalmente o expansionismo do Japão, mas, infelizmente, não vão conseguir evitar os conflitos que irão se suceder lá na frente. Em outubro de 1935, vejam, tropas italianas iniciaram a invasão abissínia, que vai pegar a região da Etiópia.
Isso lá no leste da África. Já em maio de 36, quando tomaram a capital etíope, Addis Abeba, Mussolini proclamou o rei italiano Vítor Emanuel III imperador da Etiópia. Olha aí, graças a tudo com o apoio dos italianos, a expansão italiana na região da África. Vejam, a Liga das Nações impôs sanções econômicas à Itália, devido à sua expansão lá no leste asiático, determinando um bloqueio ao seu comércio internacional. Começa a ver aí as brigas, viu? Aí, sanções. Sanções são os impedimentos, tá, aluno? As empresas petrolíferas dos Estados Unidos continuaram vendendo seu produto ao mercado italiano. Estava ganhando deles, né? Enquanto os alemães forneciam-lhe o carvão. Mesmo depois dessa sanção mantida pela Liga das Nações. Estados Unidos vendia e também a Alemanha vendia para a Itália. Mussolini invadiu em abril de 1939 a região da Albânia, tá certo? Aí nós temos a Liga das Nações, claro, uma forma mais dinamizada, são os super-heróis. Eu fiz questão de colocar essa imagem, né, para vocês perceberem que o filme acaba se originando desse fato histórico que aconteceu, tá? Olha lá. E a expansão alemã, com base na ideologia do espaço vital, que eu já falei lá atrás para vocês, lembram? Pois é, o governo da Alemanha, que vai ser liderado por Adolf Hitler, vai planejar a trajetória expansionista na Alemanha nazista. De que forma, professor? Simples. Desdobramento foi o início do conflito mundial. Aí ele invade a Renânia em 1936, depois a Tchecoslováquia de 38 a 39 e depois a Polônia em 39. Quando ele invade o famoso corredor polonês, é que a coisa pega mesmo para eles, né? Pega para eles. Por quê? Porque a Polônia, vocês vão entender, era muito rico em ferro. Vejam, e também em campo de trigo. Em novembro de 36, vejam, Adolf Hitler, ele vai firmar, olha aí, o pacto de agressão, um pacto de amizade e cooperação com Mussolini. Cooperação. Mussolini, fascista, Adolf Hitler, nazista, formando o denominado eixo Roma-Berlim, tá? Pouco tempo depois, no mesmo ano, assinou um acordo com o Japão. E eu falei no início da minha aula, essas afinidades política, econômica, cultural, étnica, é isso que vai aproximar essas nações, tá? Tudo isso para impedir, olha só, a expansão do comunismo soviético no famoso Pacto Anticomitente. Ou seja, ele também vai assinar um pacto com a União Soviética, o Pacto de Brest-Litovsk, de não agressão recíproca. Seguimos. Essa política de aliança, vejam, combinaria com a assinatura do Pacto Tripartite entre as três nações em setembro de 1940 e a formação definitiva do chamado eixo. Agora sim. Lá na frente, lá atrás, eu mencionei para vocês. Então, eu tenho aqui os países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. O famoso Roberto, como eu já tenho demonstrado diversas vezes para vocês. Roma, Berlim e Tóquio. Do outro lado, na cabeça de chave, eu tenho a Inglaterra, depois a França
Estados Unidos e a União Soviética. Quero lembrar que a União Soviética ela era vista com desconfiança pelos países capitalistas do Ocidente, certo? Vejam, a União Soviética ela é socialista. Logo, logo ela vai dar a cara a tapa, né? Vai dizer para que ela veio. Olha lá, momento decisivo do confronto. Então começa agora a guerra. 2 dias depois do ataque alemão à Polônia, viu? Que foi a Alemanha que invade a Polônia. Os governos da Inglaterra e da França declaram guerra à Alemanha. Viu? Esse teria sido o começo da Segunda Guerra Mundial. O governo da Itália mantinha-se, por enquanto, neutro. E o Japão lutava isoladamente contra a China. Vem para mim? Então, o que vocês podem perceber, eu tenho 3 conflitos simultâneos. Eu tenho um conflito que vai envolver a Alemanha invadindo o território polonês e logo terá a reação da Inglaterra e da França. Tá? Eu tenho lá embaixo o Japão invadindo a Indochina, a Indonésia, as Filipinas, e aí é quando vai acontecer um conflito maior. E, por enquanto, a Itália permanecia neutra, mas depois ela entra no conflito. Então, basicamente, eu tenho 3 momentos de conflito, 3 espaços geográficos nessa luta, tá bom? Segue no quadro, vamos lá. Nisso, Segunda Guerra, ela pode ser dividida em 2 fases. A primeira seria de 39 a 41, marcada principalmente pela rápida e eficiente ofensiva alemã, com a ocupação de vários países pelas forças nazistas. Vocês vão entender o que eu quero dizer com isso, eu vou explicar depois. Como que se deu essa rápida e eficiente ofensiva alemã? Eles vão montar a estratégia, tá? Talvez, se não tivesse mudado, a guerra não seria essa. Mas Hitler, achando que já tinha ganho a guerra, ele divide o seu arsenal. E aí, senhores, é o que nós conhecemos. Mas talvez, se não tivesse mudado, o resultado seria outro hoje. Tá bom? A segunda fase é de 42 a 45, que vai ser marcada pela entrada da União Soviética no conflito e depois dos Estados Unidos na guerra. E, paralelo a isso, pela mundialização do conflito. Ou seja, vários outros países acabaram também aderindo a esse conflito, com a formação de 2 grandes blocos de países. Os que apoiavam o eixo e os que apoiavam os aliados. Estava feita a divisão. Essa fase terminou com a vitória dos aliados. Então, aluno, o que eu vou pedir que tu fique bem ligado é aqui, ó. A segunda fase é de 42 a 45. 45 já é o término da guerra. E a primeira fase é essa daqui, ó, de 39 a 41, que é a ofensiva, a ofensiva alemã. Eles vão para cima, eles conquistam tudo. Aí logo depois nós temos a contraofensiva. Os aliados vão reagir ao avanço alemão. Certo? Olha lá. A ofensiva alemã. A ofensiva alemã. Você imagina essa foto emblemática de Adolf Hitler tirando aos pés da Torre Eiffel, em Paris, quando ele invade a França. E, na verdade, ele domina. Olha lá. E também os tanques, os Panzer, que serão utilizados nessa guerra. Os alemães darão uma contribuição na questão bélica, nesse progresso, nesse avanço, na tentativa de dominar. Esses tanques aí, senhores, são os grandes responsáveis pela invasão rápida e eficiente dos territórios.
os Panzer. Quer ver? Os primeiros anos da guerra caracterizaram-se pela rápida e ofensiva alemã. Foi a chamada Guerra Relâmpago ou Blitzkrieg. Sobre os adversários, montaram estratégias marcadas pelo avanço veloz dos veículos blindados, os chamados Panzer. Esse que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Veículos blindados, todos enfileirados, vão para cima e conquistam o território. Na chamada ofensiva alemã, a Guerra Relâmpago. Tá? Apoiados pelos bombardeios da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. E, consequentemente, as tropas de ocupação por terra, que consolidava a vitória nazista. Então, o que eu tinha? Eu tinha uma frota de tanques que eu na frente detonando, junto com a aviação, e logo atrás eu tinha a companhia, eu tinha os militares, que depois faziam a varredura geral, certo? Com a nova estratégia militar, os exercícios alemães, depois de dominar a Polônia, conquistaram rapidamente os seguintes países, nessa mesma estratégia. Vejam, no dia 9 de abril de 40, eles vão conquistar a Dinamarca. No dia 15 de maio de 1940, vão conquistar a Holanda. No dia 28 de maio de 1940, vão conquistar a Bélgica. E no dia 10 de junho de 40, vão conquistar a Noruega. E no dia 14 de julho de 40, vão conquistar a França. Aluno, então, abril, maio, junho, julho. Em 4 meses de guerra, irão conquistar 5 países. Mas sabe por quê? Foi como foi montada os blindados, os soldados alemães. E eu chamo muita atenção para vocês para essa imagem aqui. Me joga aqui na tela. Para isso, senhores, a Alemanha, ela organizou o seu arsenal da seguinte maneira. Aqui eu tenho um alvo, então todo o exército alemão vai para cima desse alvo. Pá, já era. Questão de dias conquistavam o alvo. Muito bem, obrigado aí pela marca do nosso Panzer aqui atrás. Tá ótimo, né? E aí, depois tem um registro, claro, né? Então, concentrava um único alvo e todo o exército ia para cima, tomava em questão de dias. E isso aconteceu de 39 a 42. Então foi muito fácil conquistar os territórios. Os alemães montaram essa estratégia. Só que aí Hitler relaxou, achando que não tinha ninguém para poder combatê-lo. Aí assim, começou a dividir. Bom, para um alvo vai uma frente, para o outro alvo uma outra frente. Pensar que não, senhores, ficou fraco. E uma loucura foi quando mandou para a União Soviética. Aí não teve boca. Foi quando os alemães perderam o conflito e saíram humilhados. Mas é isso. Mais humilhado ainda saí eu, porque já acabou a aula. Infelizmente. Foi muito rápido. E aí, claro que eu vou deixar vocês, daqui a pouco eu estou voltando, para poder fazer aquela revisão de 5 minutos. Não saiam daí. Não dá nem tempo de tomar água. Vapt-vupt, como diz o professor Raimundo. Tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.